Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Good evening, friends. What's good, friends? Pessoal, sejam todos muito bem-vindos a essa live de hoje, então. Essa live bem legal hoje, então, onde no Papo de Teacher de hoje eu vou falar então com vocês sobre dificuldade em pronunciar as palavras corretamente. Então, com o seu amigo gringo, o Seth, que eu já vou convidar ele aqui agora. Deixa eu ver como é que eu puxo o Seth para cá, nosso convidado de hoje. Cadê? Como é que eu... Deixa eu ver, ok. Deixa eu ver se deu certo aqui. Ok. Good evening, boa noite, Seth. Tudo bem? Good evening. Que bom que você não falou good night, né? Com certeza, sim, Muitos sim. brasileiros falam good night. Ah, vocês vão Sim, dormir 20 horas? É. sim, good night. Para ir dormir, good evening para a gente chegar, né? Para a gente se apresentar. Seth, em primeiro, eu gostaria de te agradecer. Muito obrigado, de coração, muito obrigado mesmo por ter aceitado esse convite para fazer esse papo de teacher aqui, essa série de lives aqui com professores de inglês, só que o Seth, então, não é um professor de inglês, como ele deixou claro ali para mim. É um jornalista, né, Seth? Então, Seth, muito obrigado por ter aceitado esse convite. E, Seth, conta um pouquinho mais sobre você, por favor, para o pessoal que talvez ainda não te conhece aqui. Quem é o Seth? Por que esse amor pelo Brasil? De onde surgiu esse amor todo pelo Brasil? Conta pra gente um pouquinho. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Eu adoro fazer lives porque aí eu não preciso trabalhar. Se eu não estivesse falando com você, eu estaria trabalhando. Então, isso é como férias, um pouco de férias para mim, que estou tirando uma hora de férias. Mas, então, meu nome é Seth e é um nome bem difícil de ter no Brasil, né? Porque ninguém consegue pronunciar. É um Mas nome meio irlandês, algo assim? o nome Seth é da Bíblia. Ah, da Bíblia, ok. Na Bíblia em português, você vai encontrar provavelmente S-E-T, em vez de S-E-T-H. É o terceiro filho de Adão e Eva. Eu gosto de falar sempre que é o filho que não causou nenhum problema e por isso ninguém ouviu falar dele. Os outros dois brigaram e ele foi tranquilo. Mas eu sou dos Estados Unidos, eu moro em Nova York, ou entre Nova York e São Paulo. Estou em São Paulo agora. E eu comecei com o Brasil simplesmente porque um amigo meu sabia que eu falava espanhol e ele trabalhava com o Brasil e com os países hispânicos e falou para mim, olha, você fala fluentemente espanhol, você pode aprender português em 6 meses. E eu sei que todo mundo no Brasil fala que português é muito difícil. Não estou dizendo que é fácil, mas para quem já aprendeu espanhol, muito da gramática é igual, muito do vocabulário é igual. O problema realmente é a pronúncia e as exceções e tudo isso. Então, comecei a estudar português e se eu começar a estudar português, eu vou E visitar o foi com, país. com qual idade, Seth, que você começou a estudar português? Que você começou a aprender? 33. 33. Mas eu sempre estudava idiomas, né? Eu estudei francês, que eu acho que você também fala francês, né? Eu falo e ensino francês. O francês e Uh, falo alguns outros idiomas também, sim. Nossa. É, comecei com francês, depois aprendi espanhol. Então, sempre gostei de idiomas e acho que o sotaque que eu tenho é porque eu comecei aos 34. Eu acho que poderia, se tivesse começado um pouco antes, talvez não teria esse sotaque. Não é que não. Eu gosto do sotaque, não tem nenhum problema. Mas o seu sotaque é o charme, né? É o seu charme É o de charme. americano. E isso todo mundo tem que entender, né? Que o sotaque, se você fala, eu vou falar algo polêmico agora. Se Sim, você fala, por favor, eu ia justamente te perguntar sobre, te se pedir para você falar sobre isso, porque assim, a maioria de nós brasileiros, quando a gente está aprendendo outro idioma, a gente tem a tendência de falar assim, ah não, meu inglês é muito feio, eu falo com sotaque, não sei o quê. E isso é um charme, né, de cada nacionalidade. bom, eu espero. Tem alguns sotaques no mundo que não são tão bonitos, mas o sotaque brasileiro em inglês é charme mesmo, é muito legal. Ninguém vai dizer, nossa, que sotaque feio você tem. Isso vão dizer
Ah, não é nada em contra desses países, mas tem pessoas que acham que o sotaque alemão não é tão bonito, chinês em inglês, né? Então, mas brasileiro tem um sotaque muito bom, melhor ainda do que os portugueses. E, como eu sempre falo, se você fala perfeitamente inglês sem sotaque, você perde. Porque todo mundo vai achar que você foi criado nos Estados Unidos ou na Inglaterra. Você não quer isso. Você estudou tanto para virar fluente ou falar bem. Você quer que as pessoas saibam. Se Que você fala um outro idioma a mais, né? Que você tem uma não, vantagem de falar um outro idioma. eu tenho alguns amigos gringos que falam quase sem sotaque o português. Eles moram muito tempo aqui, começaram. E eu acho seria melhor ter um pouco mais sotaque, porque as pessoas vão pensar que é brasileiro. Para mim, quando eu falo, abro a boca em qualquer lugar, Uber, metrô, sei lá, qualquer coisa que eu faço, todo mundo sempre fala: nossa, mas você fala muito bem o português. Se eu tivesse o sotaque brasileiro, ninguém ia me perguntar isso. Então, bom, então comecei a viajar para o Brasil. Essa é a Legal, história. legal. Deixa eu só te fazer umas outras perguntas, puxar um gancho aqui. Vamos lá. Antes da gente entrar no tema principal, né, que é a dificuldade em pronunciar palavras corretamente, certo? O que que você mais gosta do Brasil e o que que você diz assim, tipo, isso aqui eu não gostei tanto assim. O que que você mais gosta no Brasil até hoje e o que que é aquela coisa assim que você talvez não se adaptou tanto e que você acha que talvez seria meio que um padrão dos americanos? Bom, o que não gosto é fácil, é burocracia. Bom, eu obviamente não gosto da desigualdade no Brasil, mas não me afeta Sim. diretamente. Me afeta só porque não é Tendo confortável. vivido na Europa durante 4 anos e meio em 7 países, quando eu voltei para cá, eu senti esse choque cultural. Quando a gente está só aqui, a gente não consegue ver isso, mas quando você sai e volta, realmente você consegue ver isso muito claramente. Realmente é algo bem, bem E chato. às vezes as pessoas dizem coisas sem querer que faz disso mais óbvio. Ou seja, eu lembro quando estava aqui 10 ou 12 anos atrás e as empregadas domésticas estavam ganhando mais dinheiro e a economia estava bombando e saíram dos trabalhos de empregado doméstico para trabalhar em outra coisa. E todo mundo reclamando, os ricos reclamando, tipo, nossa, agora a empregada doméstica quer que eu pague quê? 2 salários mínimos? Mas isso é progresso. Quando a gente não tem empregado doméstico como no Brasil, porque são muito caros. É muito dinheiro pagar. Eu pago agora nem mais. Eu faço toda a faxina na minha casa. Mas antes eu pagava alguém uma vez por mês para chegar. Porque é muito caro. Então, isso é progresso. Eu lembro ter lido quando isso aconteceu, que é a mesma coisa aconteceu na Inglaterra, sabe? Que a gente vê esses programas da Inglaterra do século, sei lá, o The Crown e Downton Abbey, e sempre tem muitos empregados e butlers e todo mundo tem alguém em casa ajudando. Isso mudou na Inglaterra no século XIX e não tem mais. As pessoas têm que fazer a própria faxina, senão são ricos. Então, isso eu noto aqui. Não é a culpa de nenhum brasileiro específico, não estou falando isso. É a forma em que o país desenvolveu e espero que melhore. Agora, a coisa que realmente não gosto no dia a dia que é a burocracia. Não é porque é tão ruim. Muito É bom. ruim. É porque eu não entendo. Eu não sou fluente. Eu posso falar português fluentemente, mas eu não falo burocracia brasileirês fluentemente. Simplesmente me frustro, eu não sei o que fazer. Melhorei, mas quando eu morei aqui pela primeira vez, foi difícil. E a coisa que Para pedir um pão, talvez era muito difícil. pão em vez de pau, é isso? Por causa da eu digo por causa da sonoridade do ão, que é difícil para quem fala inglês Com nativo. certeza. Eu- Minha mãe não come glúten, né? Celíaco, não sei como pronunciar isso. Mas ela, quando me visitou no Brasil, adorou o pão de queijo, porque pão de queijo de polvilho, não é de trigo. Às vezes é um pouco de trigo, mas tem que perguntar. Mas normalmente não é. E, Certo. E o que você mais gosta no Brasil? Que você peraí, mais deixa assim. eu terminar a pergunta de pão de queijo, por Ok. favor. Sim, Então, sim, vai lá. ela não conseguiu falar pão de queijo.
Eu falei para ela, é muito fácil. É só fazer assim, segurar o nariz. Pau de queijo. Fácil. Agora, se você anda fazendo isso todos os dias, não vai dar, mas para uma visita só. O que eu mais gosto do Brasil é fácil. Todo mundo que está aqui do meu canal já sabe. O que mais gosto do Brasil é a farofa. A farofa. Tem muitas coisas que são legais no Brasil. Claro que o povo é simpático. Claro que tem muita beleza natural. Nossa, eles me abandonou agora. Ah, está aí. Ah, tá bom. Tem muita beleza natural. Mas outros países têm. Há uma coisa que nenhum outro país do mundo tem, é farofa. E eu adoro. Sim, sim. Por exemplo, em Paris, um ano que eu morei lá, para achar farofa eu tinha que ir em algum restaurante africano ou algum brasileiro, que na verdade eles nem tinham farofa no restaurante africano. Era a mandioca, meio que a farinha mesmo, meio que uma mistura Eles usam. do Brasil mesmo. Eles usam muito mandioca na África. Eu não sei. A mandioca é daqui, né? E foi para a África, ou estava nos dois lugares. Eu não sei. Não sei. A mandioca, eu acredito, eu acho que era da África. Eu acho que era da África. Acho que os africanos Mas trouxeram. não sei, não sei. Sim, tá. Seth, uma outra questão aqui bem legal para você. Por exemplo, quando os brasileiros eles vão para os Estados Unidos, o que você assim diz que assim seria meio que uma coisa que assim meio que obrigatório de os brasileiros aprenderem além do idioma, né? Para tipo não passar um perrengue assim cultural além do linguístico. Por exemplo, uma ou duas ou três coisas que você diria assim, sem pelo menos aprende isso aqui antes de ir para lá. Isso aqui é algo fundamental. Bom, eu estava pensando. A primeira coisa que chega não é talvez o mais importante, mas vou com esse e depois vou descobrir outros. Eu acho que é difícil saber quando levar presentes para americanos. Se você vai para a casa deles, o que levar, o que se você, por exemplo, você vai para uma festa. Estou falando de Nova York, mas acho que deve ser mais ou menos igual. Você vai para um jantar, uma festa em casa de alguém, você sempre leva algo. Aqui no Brasil, claro que você pode, ou o cara fala, traz cerveja, ou sei lá. Mas nos Estados Unidos, ou no mínimo em Nova York e os outros lugares onde eu morei, tem que levar algo. Um garrafa de vinho, sei lá. Eu sempre faço a mesma coisa quando eu preciso levar vinho. Aqui é um bom truque para brasileiro. Então, eu vou para o loja de vinhos. Isso tem nome? Loja de vinhos tem nome? Vinheria, sei lá. E eu pergunto, eu falo sempre, eu quero a garrafa mais barata que ninguém ouviu falar. E isso é importante, porque se é uma O gosto garrafa é que tudo todo mesmo no mundo final, né? sabe Então, que é barato, não vale, porque eles vão saber que você gastou pouco dinheiro. Se é uma coisa tipo, sei lá, da Austrália, que é um tipo de uva que é diferente, sei lá, e ainda é $7, que realmente é o mínimo para uma garrafa de vinho nos Estados Unidos, você leva, ninguém sabe. Ninguém sabe. A não ser que tenha um aplicativo que você tira uma foto do vinho e fala o preço. E vou admitir que quando eu fiz o aniversário na minha casa, 2 anos atrás, todo mundo trouxe vinho. O que eu fiz? Eu usei aplicativo para ver quem trouxe a garrafa, a melhor garrafa, a garrafa mais bem avaliada e, claro, quanto as pessoas gastaram. Agora, nossa. a gente. Eu estou meio brincando e meio não brincando, né? Porque se você está Sim. nos Estados Unidos agora e chega do Brasil, você não vai ter tanto dinheiro para gastar porque o real está muito fraco, muito fraco. Você não vai poder comprar tudo que você queria. Lá em 2010, eu morava aqui, o real estava era tipo 1,6 reais por dólar. Eu não consegui comprar nada aqui. Mas agora é Sim. totalmente ao revés. Agora, que Just by mais? the way, deixa eu só puxar um gancho, Seth. Por exemplo, na Europa, com 3 euros, 4 euros, 2 euros até, você compra garrafa de vinho. Então, beber vinho é muito barato. Eu É, só falo da Europa porque é onde eu vivi. Eu nunca vivi nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é parecido? Beber vinho lá é barato também? Encontra ou é algo não, mais não é tão sofisticado? barato. Quando a gente chegar na Europa, a gente fica meio chocado pelo preço. Estou falando de países que produzem vinho. Eu não sei outros países, mas França, Itália, o vinho é muito barato.
E eu acho que é porque eles tomam mais. É mais demanda, é mais... O mercado está mais ativo. Estados Unidos, vinho é muito... Muitas pessoas bebem vinho, mas não é uma parte da vida diária das pessoas. Mas em Nova York, um dos países, uma das cidades mais caras do mundo, você encontra o vinho mais barato, vai ser tipo $8, que seria agora tipo 40 e pouco reais. E na verdade, no Brasil, comprar vinho do Brasil não é barato. Não é barato aqui também. Não, no Brasil não. Até caro. Tanto que, Sérgio, uma observação, quando, por exemplo, a gente acostuma tomar vinho em algum outro local, tá conseguindo me ouvir bem? Tá. Não, estou Ok. sendo dramático. Isso foi tipo, estou te ouvindo, quero saber o que você vai falar. Pode Ah, falar. legal, legal, legal. Tá, então quando, né, por exemplo, esses 4 anos e meio morando lá, você aprende a apreciar o vinho, porque todo mundo aprecia vinho, e aí, por exemplo, você volta para o Brasil, onde uma garrafa de vinho, que lá custava 3 euros, 2 euros, aqui é 50 reais, 60, 70, 80. Aí você fala assim, tem uns vinhos chilenos na faixa de, enfim, mais em conta, né, uns 20, 25, que nos melhores mercados de adega você consegue encontrar. Eu estou dizendo assim, geralmente, para quem quer continuar com o hábito. Então, você até encontra vinhos mais baratos, que seria a mesma coisa que tomar uma cerveja, só que vai ser em locais ali que você vai ter que procurar bem. Você vai ter que procurar bem. Mas cada país tem vantagens, né? Aqui a farofa é muito barata, por A exemplo. farofa é muito barata, sim, sim. Sete, vou fazer uma outra questão para você, antes da gente ir lá na pergunta principal. Eu tô até suando aqui, porque, gente, o Sete manda lá e ele já dá cá, o negócio é rápido, então. Sete, nos Estados Unidos, me disseram que não existe língua oficial. Por exemplo, existe ou não existe língua oficial? E assim, quais são os estados que, por exemplo, a pessoa que não fala inglês, ela vai conseguir lidar melhor com o espanhol, falando espanhol, porque eu sei que tem os estados que falam mais espanhol, e quais são os estados que ela, se ela não souber falar inglês, ela não vai conseguir se comunicar de forma alguma. É verdade que não tem uma língua oficial dos Estados Unidos, mas é uma coisa mais simbólica do que nada. A gente não tem língua oficial porque no começo dos Estados Unidos tinha muitas línguas, inglês virou o principal, e eu acho que é visto como uma lei, se tivesse uma lei de você só pode falar inglês quando você vai para um prédio, sei lá, consultor, alguma coisa do governo, nas escolas só pode falar inglês. Isso seria visto como uma regra anti-imigrante. E anti-imigrante nos Estados Unidos, a grande maioria de pessoas são de alguma forma ou outra pró-imigrante. Agora, o que significa pró-imigrante difere muito entre as pessoas, os partidos políticos. Mas a gente fala bem dos imigrantes nos Estados Unidos em geral, e eu acho que simplesmente a gente não tinha essa lei, e agora não vai ter, porque é politicamente impossível. Qual efeito teria? Muito pouco efeito. Porque, agora, se começaram a proibir as pessoas a falarem espanhol na escola, todo mundo sabe as histórias do nosso passado, e especialmente dos indígenas, que a gente forçou os indígenas a não falar o idioma deles. E agora, obviamente, não foi a pior coisa que o americano fez aos indígenas, né? Mas é uma das coisas que a criança chega à escola, a gente falava, não pode falar sua língua, Cherokee, ou sei lá. E isso não rola mais em muitos estados. Agora, para responder a outra parte da sua pergunta, eu acho que tem dois elementos. O primeiro elemento não é um estado ou outro estado. É muito regional, porque, por exemplo, Nova York. Se você mora na cidade de Nova York, em muitos bairros, espanhol vai funcionar muito bem. Não vai virar advogado, não vai ganhar muito dinheiro, mas você pode, dentro da comunidade hispânica, você se vira bem. Mas você sai da cidade, você vai para outros lugares, tem lugares que tem muito poucos imigrantes, e aí, sem falar inglês, você está ferrado.
Então, depende muito. E é por isso, detalhe, é por isso que os imigrantes vão para comunidades de imigrantes. É muito fácil. Muitas vezes, quem vai para Nova York para estudar, pessoas me perguntam, seria bom ir para Nova York aprender inglês? Eu falo, não. Sabe por quê? Porque você vai acabar passando tempo com brasileiros. Você diz que você não vai, mas ao final você fica com saudade do seu país. Ou você precisa de um apartamento barato. Onde você vai conseguir um apartamento barato? Bom, seu primo vai dizer que o amigo dele tem um tio que mora em Nova York e você acaba alugando um quarto no apartamento do tio. E vai falar português todos os dias. Então, para quem está tentando aprender inglês no intercâmbio, sei lá, eu sempre digo, vai longe das pessoas que falam português. Mas para quem quer se mudar para os Estados Unidos sem falar inglês, é muito útil estar em uma comunidade de brasileiros ou de hispânicos, se você consegue se virar em espanhol, que muitos brasileiros aprendem muito rápido o espanhol quando chegam aos Estados Unidos. Agora, também tem um assunto político. Tem estados que são mais anti-imigrante do que outros. Em Nova York, quase nunca, não vou dizer que nunca, porque tudo acontece, alguém vai te falar. Aqui, algum mexicano entra na loja, tá falando, tentar falar espanhol, e porque pensa que o cara fala espanhol, não fala. We only speak English. No Spanish here. Blah, blah, blah. Essa atitude a gente não tem em Nova York. A gente aceita muitos imigrantes. Não vou dizer que é correto ou não. Quando você diz Nova York, você diz o estado de Nova York ou a cidade? Mais a cidade, mas realmente um assunto, eu vou admitir, um assunto político. Nova York é um estado, ou uma cidade, no mínimo, dominada pelos democratas, né? Porque a gente tem só dois partidos, os democratas são mais de esquerda e os republicanos mais de direita. Não é dizer que são extrema direita nem extrema esquerda, mas então países que tem, a gente chama países azuis, né? Que são países que têm mais democratas e republicanos, normalmente tem leis mais immigrant friendly, né? Tem leis que são mais e a atitude das pessoas também. Então tem pessoas que celebram a diversidade, nossa, de onde você é, blá blá blá. E tem outras pessoas nos Estados Unidos que meio, essa pessoa não fala inglês, eu vou simplesmente falar mais alto, porque se eu falar mais alto, a pessoa vai entender. Que obviamente não funciona. Então, eu acho deixa eu só puxar um gancho antes de você continuar. Pessoal, se vocês quiserem fazer perguntas pra gente, pra mim, o Seth, a gente responder, eu acredito que essa live aqui vai no máximo 30 minutinhos, não sei, vai depender aqui, se vocês tiverem dúvida ou não. Certo, sim. Então tem os democratas e são mais democratas no estado ou na cidade de Nova York? A cidade de Nova York é muito democrata. Na verdade, eu vi hoje que 2,5 milhões de nova-iorquinos votaram no Biden e 600 mil no Trump. Ou seja, é mais ou menos 7-1. Democrata a republicano na cidade de Nova York. O estado também normalmente escolhe governadores democratas, mas nem sempre. Então, o estado é azul, só que a cidade é mais azul do que o estado. Califórnia também. Califórnia é um dos estados mais azuis, né? E tem muitos imigrantes também. Mas tem partes do estado que não são tão onde não são tão bem-vindos os imigrantes. Legal. Imigração é muito polêmico. É isso. Tá borbulhando de questões aqui, de perguntas para te fazer. E uma delas, você acha que, por exemplo, tem algumas perguntas aqui do pessoal, a gente deixa mais para o final, mas tem algumas aqui meio polêmicas e eu vou te perguntar se você quer responder ou não. Vamos lá! Mais polêmico, melhor. Mas a minha pergunta, a próxima pergunta para você é a seguinte. O jornalismo no Brasil, ele não é tão livre, se a gente for olhar no estatística do mundo todo, ele não é tão livre. Você sendo um jornalista nos Estados Unidos e
você trabalha também como correspondente no Brasil ou aqui é outra coisa? Desculpa, a pergunta é se eu... Repita a pergunta. Não, mas tá. Então, olha só, fazendo uma comparação do jornalismo dos Estados Unidos Uhum. com o jornalismo do Brasil, você diria que, por exemplo, qual que você diria que é a diferença? Por exemplo, Tá. você trabalha também com jornalismo no Brasil? Eu já trabalhei com jornalismo no Brasil. Hoje não é Neste mais mesmo com momento não jornalismo no estou Brasil. fazendo. Eu já escrevi para revistas brasileiras e tudo. Agora, o Brasil talvez não seja um lugar com mais liberdade de imprensa, mas definitivamente não é lugar com pouco. Com pouco A também. imprensa existe aqui. O problema para mim aqui é quem controla, né? Quem controla são grandes empresas que controlam tudo, tipo Globo. E isso vira problemático, porque tem uma empresa que é tão dominante que controla tantas coisas. Ok. Mas Ok, também se tiver alguns assuntos que você não puder falar, você só fala passa, tipo skip eu that. posso falar, eu posso Se tiver falar. alguns que. Não sei, A talvez você gente tenha algumas parcerias que tem alguns que você não possa falar não, assim. não me liga. Eu não tenho parcerias com ninguém. Eu sou jornalista, né? Eu tenho as parcerias que eu tenho não tem nada a ver com Uhum. político, não tem nada a ver com essas coisas. Eu diria que tem muito bom jornalismo no Brasil. Legal, legal. E é muito pouco jornalista que vai para a cadeia. Agora, tem jornalista. Eu acho que é mais problemático nas cidades, nas capitais menores, né? Que tem mais problemas. Na Amazônia, por exemplo, você é jornalista, tenta fazer algo contra o governo, você pode acabar morto. Eu sei. Mas não é o pior. Tem muitos bons jornalistas no Brasil, muitos. E os Estados Unidos, a gente tem problemas também. A gente tem, mesmo polêmico, a gente tem grandes empresas controlando grande parte e a gente tem também o problema da imprensa ter menos atividade nas cidades pequenas, que um resultado da internet. Porque antes, nos Estados Unidos, cada cidade tinha vários jornais. Agora não é mais. Legal, legal. Legal. Sete, então, bora lá para a pergunta final. O nosso foco aqui, a nossa pergunta, então, core da nossa live. Então, dificuldade de pronunciar as palavras corretamente. Então, Sete, o que você diz, então, para, por exemplo, né, todos nós brasileiros que já falamos e que, principalmente, os que estão aprendendo, melhorando, porque a gente sempre está melhorando, a gente sempre está aumentando o vocabulário, melhorando a pronúncia, conseguindo falar cada vez com mais naturalidade. Então, qual que é a recomendação que você dá para o pessoal que tem dificuldade para pronunciar corretamente as palavras em inglês? Bom. Obviamente, se você conseguir umas aulas de pronúncia, está ótimo. Mas vamos imaginar você não consegue. Eu acho que tem que falar muito e tem que escutar muito. E eu, quando aprendi português, passei muito tempo escutando. Era a época antes de podcast, mas eu escutava muito em Nova York a rádio do Brasil, pela internet. E eu acho que é muitas, e não é só a pronúncia. Mas em inglês eu acho que é ainda mais importante ouvir muito, porque para mim, em português, o meu problema com pronúncia é meu sotaque. O problema para o brasileiro no inglês é que você olha uma palavra e você não tem nem ideia como se pronuncia, né? Você não vai conseguir. E por isso, podcast, rádio, séries também, você tem que ouvir inglês tanto quanto puder, né? Eu lembro como eu me forcei a ouvir 1 hora de português, mesmo antes de poder entender a metade. Estava ouvindo a rádio de Rio de Janeiro na minha casa, desde o momento que acordei de manhã até o momento que saí para trabalhar. E pouco a pouco você começa a entender e você já está ouvindo a pronúncia. E acho mais importante ainda em inglês. Nós, em inglês, também fazemos erros de pronúncia. Tem palavras que eu, ainda hoje, a minha idade de, vamos dizer, 25 anos, mais ou menos, Claro, claro. eu ainda tem palavras que eu ouço por primeira vez em inglês que nunca vi fora de um livro. E eu não sabia como pronunciar. Exemplo que mais vou lembrar, e isso foi anos atrás, mas discípulo.
em inglês, sabe o que é? Discípulo. Como falar isso? Você sabe? Sim, discípulo em inglês? Nossa, essa aí você me pegou. Bom, é Bem, quase igual. Você escreve quase igual. Mas eu jurava que era disciple. Mas é disciple. disciple. Então, Ok. Eu então, iria eu ficar estava confuso entre pronunciando as duas. errado minha vida Disciple, inteira. disciple. Ou eu iria pensar Disciple. que, assim, nos Estados Unidos pronuncia disciple e talvez, sei lá, na Inglaterra, disciple, Não, eu estava errado. mesma coisa. Eu simplesmente nunca tinha ouvido falar, ou não prestei atenção. Então, até eu. Então, o que tem que fazer? Tem que ouvir. E se você quer aprender inglês de negócios, aí você escuta um podcast de negócios. Se você se interessa mais no interpessoal, tem 80 milhões de podcasts hoje sobre relacionamentos, até sobre sexo, tudo. E eu acho que, como eu disse do começo, você disse, eu não sou professor que vai te indicar exatamente o segredo de pronunciar o TH, colocando a língua aqui. Mas o mais importante é saber como se pronuncia a palavra basicamente. Depois você fala com o seu sotaque, não importa. Mas em um idioma que tem record e record e se escreve igual, é só escutando que você vai conseguir. Sim, sim. Tem uma coisa muito importante, puxando o gancho, just by the way. Gostaria que você comentasse também, por favor, a sua experiência com o português. Por exemplo, você levou quanto tempo para conseguir falar o português que você conseguia se comunicar, falar e conseguir Ah, compreender? mas como eu disse, foi pelo espanhol. Cheguei primeiro dia. Você consegue se virar dentro de meses. Então você já falava o espanhol. Não é Isso um bom isso exemplo, ajuda porque muito. não tem Tá, outro não. idioma tão parecido com o inglês. Sim, Enquanto mas o que eu vocês têm queria te dizer com italiano, isso, francês. Desculpa? o que eu queria te dizer com isso é que, assim, hoje a gente vive numa sociedade que é muito midiática. A gente quer aprender para ontem e se não aprendeu em um mês, dois ou três, não, não é para mim esse negócio. Então, assim, qual que é a recomendação, Sete, que você dá para o pessoal que, assim, eu preciso melhorar minha pronúncia, preciso melhorar, aumentar o vocabulário, mas, assim, tempo, cada um tem um tempo. Tem pessoas que vão demorar talvez um ano, tem pessoas que dois, tem pessoas que três, tem pessoas que Claro, realmente, tem pessoas que realmente conseguem dentro de meses se tornar fluente em outro idioma. Mas isso é muito raro, isso é muito difícil. muito. Por exemplo, eu me tornei fluente em francês com 6 meses que eu estava em Paris. Eu falava o francês fluentemente e compreendia, mas eu namorava uma francesa, eu vivia, trabalhava com franceses, assistia coisas francesas, eu vivia tudo francês e estudava também francês o tempo todo. E, Só que a maioria das pessoas, Sete, elas vivem no Brasil, elas têm filho, têm conta para pagar, têm trabalho, tem uma esposa, tem marido, tem afazeres de casa. Então, ou seja, não a pessoa não vai conseguir essa coisa midiática assim. Leva tipo, sei lá, um ano, 2 anos. O que você diria para gente, para as pessoas, né, se mas acalmarem mais e sentir o processo mais, deixar ele fluir mais, aproveitar o processo ali? você tem que encontrar momentos na vida diária para escutar inglês. Lava a louça, todo mundo lava a louça. Então coloca os fones e você escuta a rádio ou um podcast em inglês. Uma das coisas que eu fiz no começo, eu comecei a ler livros infantis em espanhol quando estava aprendendo. Você começa com livros infantis, tenta em vez de ler, sei lá, você vai ler as notícias, não sei onde você vai, para G1, para o UOL, sei lá. Em vez de fazer isso, tenta ler um pouco de inglês. O mais importante, eu lembro muito bem, falava com muitos brasileiros que falavam, eu não consigo aprender inglês. E eu pergunto, o que você está fazendo para aprender inglês? Nossa, eu fiz um curso no sei lá qual escola. Por quanto tempo? Por 3 meses. 2 vezes por semana. E você em casa? Não, você não vai aprender inglês com um curso 2 vezes por semana por 3 meses. Eu aprendi porque por anos, quando eu aprendi espanhol, é o melhor exemplo. Eu tinha que aprender para um trabalho. Eu botei a rádio em espanhol. Eu li jornal em espanhol. Na época que ainda tinha muito jornal impresso, né? Mas tudo bem. Livros. Eu procurei pessoas que falavam espanhol para falar com eles. Música.
troquei totalmente. Nos meus 20, na década dos meus 20, eu não tenho nem ideia que era a música popular. Esses foram os anos 90. Anos 90, tô fora. Eu não conheço os hits dos anos 90, porque eu estava escutando merengue, salsa, bachata, cumbia, todos os ritmos em que são hispânicos. Então, não tem desculpa. Se você quer, você encontra momentos. E eu sei, você vai colocar esse fone, você não vai entender quase nada. Mas tem podcast de aprender inglês também, tem tudo. Agora tem muito menos desculpa do que antes, porque tem tudo de graça. Tem tudo de graça. YouTube. E obviamente pode pagar cursos e isso é ainda melhor. Mas tem pouca desculpa. Netflix tem 80 milhões de horas de conteúdo em inglês. Com certeza. Principalmente, Seth, quando a gente, né, sabe as técnicas e métodos para chegar no outro idioma. Por exemplo, até hoje eu não precisei comprar nenhum material de russo porque tá tudo na internet. Tá tudo no YouTube, tá tudo na internet. Só que assim, eu sei o caminho de chegar à fluência no outro idioma. Então a pessoa que não sabe, ela tem que procurar pelo menos os caminhos com alguém que ela confia e que ela gosta. E aí ela consegue encontrar conteúdos a rapar rodo, né? Assim, gratuitos na internet. Certo? Para a gente fechar, vamos responder algumas perguntas do pessoal aqui? Podemos? Claro, eu vi uma pergunta que eu quero responder. Eu vi passar. Alguém perguntou se eu tenho amigos que são imigrantes ilegais nos Estados Unidos. Também estou curioso para essa. Manda ver. A resposta é que, claro, eu moro em Nova York. O problema é que você não sempre sabe quem é ilegal e quem não é. Na verdade, a gente não fala tanto ilegal, a gente fala sem documentos ou blá blá blá. Mas eu vou usar ilegal porque todo mundo entende. Eu até namorei uma coreana ilegal nos Estados Unidos. Mas eu só sabia quase o final do relacionamento. Porque as pessoas não vêm com carimbo dizendo que são ilegais. E você não vai saber. Você não vai saber imediatamente. É uma coisa que as pessoas te dizem em confiança. Claro, mas eles conseguem encontrar trabalho facilmente, Seth? Se eles não conseguissem encontrar trabalho, eles não teriam vindo. Não estariam lá, sim. Eles vêm para trabalhar. Então, não são os melhores trabalhos. Na verdade, falando dessa ex-namorada, eu tinha que ter percebido. Ela não tinha sotaque em inglês porque tinha chegado criança. Mas ela só fazia trabalhos freelance. Nunca na vida dela tinha um trabalho fixo. E aí tinha que ter caído a ficha. Agora aprendi dessa experiência. Mas eu tenho muitos amigos que são, na verdade, muitos brasileiros. Porque se você está em Nova York e você chegou com visto de turista e ficou, você é um imigrante ilegal. Você não tem que atravessar a fronteira com o México para ser ilegal. A partir do momento que começou a trabalhar já está ilegal, né? Porque o visto era para estar ali como turista, né? Então, né? Exatamente. No momento que você começa a trabalhar, mesmo se o visto não venceu, por isso que eu não gosto de usar a palavra ilegal. Você não é uma pessoa ilegal, mas você trabalha ilegalmente nos Estados Unidos. Certo, mas just by the way, eu acho muito interessante a garra dessa menina que você namorou, de estar aí depois de adulta, estando desde criança legal, porque assim, eu fiquei na Europa legal durante um bom tempo, só que nos últimos meses já tinha vencido o visto e tudo, e eu não aguentei a pressão de estar ilegal, enfim, eu não aguentei a pressão. Eu falei assim, cara, não quero isso aqui mais. Isso não é vida, não é para mim. E assim, eu admiro muito, porque eu conheço pessoas também na Europa, conheci muitos que vivem assim, e eles vivem naturalmente, tipo, não estão nem aí. Estão achando, estão vivendo um pouco melhor do que estavam no Brasil, ou às vezes muito melhor, e eles estão amando aquilo. Então, perfeito. O importante é você, né? Se você se encontrou daquela forma, pronto. Mas eu não aguentei a pressão e eu falei, cara, o Brasil é minha casa, deixa eu voltar para minha casa. Mas, enfim, eu admiro muito a pessoa que eu também. passar por cima disso,
porque é difícil, é uma vida assim, dura mesmo, é duro. Só para avisar, agora, essa foi muitos anos atrás, essa coreana. Detalhe, ela não falava muito bem coreano. Ela só falava inglês. Então, onde que ela ia? Ela ia para Coreia para morar sem falar coreano. Então, essas crianças, agora a gente tem o Dream Act, né, que foi época de Obama, que a gente dá uma residência temporária e licença para trabalhar para essas pessoas que foram crianças nos Estados Unidos. Então, a gente não resolveu o problema, mas temporariamente essas pessoas podem trabalhar se nascer, ou se chegaram crianças aos Estados Unidos. Com certeza já ajuda muito. Tá, deixa eu pegar então aqui uma outra questão. Pessoal, mandem questões aí. Acredito que a gente vai conseguir ficar mais uns 10 minutinhos aqui na live antes dela cair. Por mim, eu ficaria bem mais, mas não dá. É só mais uns 10 minutinhos. Deixa eu ver aqui. Queria saber se o Sete já comeu farofa caseira paulista. Conta aí pra gente, por favor, Fer, como é que é essa farofa caseira paulista? Que eu adoro farofa. Eu já comi farofa caseira em São Paulo, só eu não sei se era paulista. Então não posso responder. Deixa o Fer contar pra gente como é que é essa farofa. Conta aí, Fer, como é que é essa farofa paulista. O pessoal ali tá falando sobre os vinhos. Ok, a questão lá do vinho. Deixa eu ver aqui mais. Outras mandioca. Olha, a Fátima tá dizendo aqui que a mandioca já era plantada pelos índios antes dos portugueses virem para o Brasil. Legal. O nome, então, né, da loja de vinho aqui, The Wine Shop, é Adega. Eu ia falar distribuidor, porque aqui em Brasília tem muitos distribuidores de bebidas que tem vinhos de todo tipo. Adega é bem mais chique, né? Adega. Já é bem mais chique. Mas a tal farofa de rapadura ainda não experimentou. Sete, você já comeu farofa com rapadura? Essa eu acho que você não comeu ainda. Comeu? Não, mas isso seria que? Uma sobremesa? É farofa para colocar no sorvete? Ou sei lá, porque existe todo tipo de farofa. Farofa com rapadura. Eu tive lá na Bahia, eu vi isso lá. Enfim, ele simplesmente mistura farofa com rapadura e come. Tá bom. Maravilhoso. Pronto, deixa eu ver aqui. Mais questões aqui, mais dúvidas. Sobre o vinho ainda, vamos ver, saber que ele acha da situação da Argentina, e eu acho que já sai um pouquinho do foco no nosso aqui, né, Sete? Você quer falar sobre a situação da Argentina? Não sei se vamos sair do foco. Desculpa, muito... sobre o quê? Tá perguntando qual que é a sua opinião, o que você acha da situação da Argentina agora, mas eu acho que não vou poder comentar sobre isso. Já sai um pouco, pessoal. Vamos ficar nos Estados Unidos e Brasil. Consegue ficar fluente nesse período? Você acha que o brasileiro morando 6 meses fora do Brasil? Olha só, a Fabi, que inclusive já entrou ali falando que te adora, lindão. Eita, Sete. Sete, você acha que um brasileiro morando 6 meses fora do Brasil consegue ficar fluente nesse período? Eu acho que alguns brasileiros conseguem e outros não, né? Depende totalmente de mil coisas. Primeiro, você já fala algo de inglês, você não fala. Se você começa do zero, vai ser difícil. Você tem que trabalhar ou você vai só estudar. Se você vai só estudar, vai ser melhor. E também, isso é um fato que quem é mais estudado, quem tem mais escola, que tem mais... qual o contrário de analfabeto? Alfabetizado. Vai aprender mais rápido. A gente tem imigrantes que chegam nos Estados Unidos que não conseguem ler no próprio idioma deles, não conseguem aprender inglês. Então, obviamente, provavelmente todo mundo que está assistindo agora sabe ler, né? Mas tem muitos variantes. O que acontece é que não tem melhor forma do que melhorar seu inglês do que ir morar em um país por 6 meses que fala inglês. Não vou dizer se você vai virar totalmente fluente. Mesmo até gêmeos podem chegar em 2 cidades diferentes dos Estados Unidos e ter experiências totalmente diferentes. E um chega... Agora, tem que também lembrar, o que é fluente? Eu falei disso no meu canal um tempo atrás. Fluente não significa perfeito. Fluente significa... O pessoal confunde muito isso. O pessoal confunde muito mesmo. Você consegue... Achar que falar perfeitamente tudo. Você consegue conversar. Eu tenho pessoas que são fluentes que falam menos inglês,
do que pessoas que sabem mais inglês, mas não são fluentes porque não travam, né? Não conseguem falar. Então, é bem interessante, é muito individual, e é por isso que também, eu sei que eu falei que tem que escutar o podcast tudo. Qualquer jeito você tem de ter um professor, especialmente particular, de alguma forma, é muito bom. É muito bom, porque aí você vai melhorar mais rápido, porque é individualizado o conteúdo. E todo mundo é diferente. Todo mundo é diferente. Sim. Certo, deixa eu só puxar um gancho nisso, porque você entende essa expressão, né? Puxar um gancho. Well, agora entendi, porque você já falou 80 mil vezes durante essa live. Então, já aprendi o que é. É como tipo, by the way, by the way, by the way. Então, então olha só. Só que o pessoal liga muito aprender o idioma de fato, de uma vez, a ir morar fora. Pessoal, o que eu mais conheço são pessoas que nunca foram para fora do Brasil e falam naturalmente o inglês só com videogame, assistindo séries e praticando com gringos e tal. Então, assim, gente, não confundam essa questão de que só se eu for para fora que eu vou aprender. Se você for para fora, vai ajudar muito se você for conviver com nativos. Se você for para fora e conviver só na comunidade de brasileiros, não vai adiantar muito. Então, faça muita atenção a isso. Tem muitas pessoas que conseguem falar o idioma fluentemente, muitos idiomas fluentemente, sem nunca ter saído, pisado fora do Brasil. E tem pessoas que moraram, que eu já vi que moravam 10, 15 anos lá em Paris, lá em Londres. E eu sei que tem nos Estados Unidos também, porque né, todo canto do mundo. E que não fala nada do idioma, porque só vive entre brasileiros, não pratica ali com outras pessoas. Então, assim, o que vai fazer a diferença é a pessoa, de fato, se jogar na cultura e com o pessoal ali. Tá, certo. E aí, outra pergunta aqui, então, deixa eu ver aqui. Tem muita diferença do inglês australiano e o inglês americano? A gente se entende bem. Eu acho que o problema é mais de vocabulário. Eles têm palavras que usam que... também depende de onde você vai na Austrália. Se você vai encontrar alguém de uma grande cidade, é diferente de você vai na roça de Outback, como todo mundo adora Outback Steakhouse, mas o Outback realmente é a roça, meio a roça da Austrália. Mas mesma coisa nos Estados Unidos. Eu acho o australiano não é difícil de entender, mas é muito engraçado e legal o sotaque deles. Todo mundo adora o sotaque australiano nos Estados Unidos. Eles são muito queridos quando falam com esse sotaque. Você diria que parece com o texano do Texas ou não necessariamente? Eu não diria isso, mas tudo é possível. Tudo é possível. É porque o sotaque do Texas ele é um pouco mais caipira, assim, também. Mais, Também. É uma boa comparação. Eu não sou linguista que pode te dizer tecnicamente, mas o australiano, estou tentando lembrar. Eu acho que nunca tive uma conversa com um australiano que não conseguia entender. É só esses vocabulários e gírias diferentes que nos confundem. O país que é mais difícil de entender é a Escócia. Esse inglês escocês, bom, não sei se é um país ou parte do Reino Unido, né? Mas, nossa, isso é difícil. Isso é difícil. É um país que faz parte do Reino Unido. Sim. Tá. Sim, sim. Inclusive, eu estava conversando com outro teacher na outra live, e ele, londrino, né, com Cockney accent, e ele falou que para eles entender uma pessoa da Escócia nossa, é totalmente difícil. E quando eu morei em Londres, eu trabalhava num restaurante que tinha uma das nossas chefes que era escocesa. E ela falava, ela vinha, porque eu não entendia nada, eu entendia praticamente tudo que os outros falavam, mas essa escocesa não fluía. É muito complicado. Não ia. Então, e a Joelma tá mandando ali boa noite pra gente. Boa noite, Joelma. Boa noite. Evening. Importante para praticar o listening. Eu jogo joguinhos de date com diálogos em inglês. Exatamente isso que me fez fluente. Deixa eu ver aqui. Escocês, misericórdia. Se é difícil para os nativos, imagine para nós. Qual é do sotaque de Nova York?
Qual é do sotaque de Nova York e Texas? Não entendi muito bem essa questão. O importante é saber se comunicar, entender a mensagem que está sendo transmitida completamente, Miliane. Com certeza. Então, Concordo com que o Papa... Sim. não, tem alguém falando inglês canadense, é uma maravilha. Inglês canadense é muito parecido com o inglês americano, muito parecido. Só se escreve diferente e tem alguns sotaques, mas eu acho que tem mais... Quem é de Nova York e quem é de Ontário fala mais igual do que quem é de Nova York e quem é de Texas. Não varia tanto. Legal. Sete, a última pergunta concorda com o que o Papa disse no Brasil? Tem muita cachaça e pouco coração. Aí é outra polêmica, eu não sei se você quer falar sobre isso. Não sei nem se você viu que foi uma coisa que viralizou agora há pouco. Eu não sei de que estão falando. Se quiser repetir, me explicar. Teve um vídeo que um dos bispos, eu acho que é bispos nosso, né, do Brasil, foi visitar o Papa, eu acho que na Itália, e aí o Papa falou para ele, né, troppo cachaça, priere. Ou seja, muita cachaça, pouco oração, por isso que não tem salvação. Enfim, foi uma coisa... Bom, o Papa é argentino, né? Ele é esperto. Eu acho que... eu não sei o que é. Eu só vou falar que eu gosto muito da cachaça e fico muito frustrado com os brasileiros que tomam caipiroscas, que tomam caipirinha com vodka. Eu nunca vou entender isso. A cachaça tem um sabor bem diferente, bem distinto e que vai muito bem com limão e açúcar. Ok, legal. Bom, Sete, muito obrigado. Thank you so much. you're welcome. Sete, muito obrigado. De verdade, muito grato por você ter aceitado esse convite para essa live aqui. E qualquer coisa, se eu puder te ajudar com francês ou não sei, o que for preciso, pode contar comigo que eu estou aqui de coração aberto para o que for preciso aí. Muito obrigado, Sete. Tá ótimo. Pessoal, muito Estou te obrigado. seguindo lá no Instagram agora, então gostei muito da live. Muito obrigado. Obrigado, Sete. Obrigado, pessoal. Good night. Tchau, tchau.